nós vamos entrevistar Roberto Bertoldo. Roberto Bertoldo é um advogado e é muito requisitado ainda, mas era muito mais requisitado até que o Moro desencadeou uma perseguição contra ele. O Moro, quando estava preparando o laboratório do que seria a Lava Jato, ele já estava perseguindo alguns alvos. E o Roberto Bertoldo é um deles. Perseguiu outros também. Então, o Roberto Bertoldo acabou preso por conta até de uma ação do Tony Garcia, que ele admitiu, que mentiu por decisão do Moro, pressão do juiz Sérgio Moro. É o que diz o Tony Garcia. E fez um depoimento que não é verdadeiro. Isso implicou o Roberto Bertoldo, e isso levou o Roberto Bertoldo à prisão. Ele ficou preso. Quando ele recorreu, e ele não dá entrevista, raramente ele fala, e ele concordou em falar agora, e eu tenho certeza de que vai ser uma entrevista bastante importante. Peço a vocês que participem também dessa entrevista, enviem os seus superchats, façam aqui os seus comentários, compartilhem esta live, porque eu tenho certeza que nós teremos grandes revelações hoje. Também o Bertoldo, ele foi perseguido quando o Moro já traçava o roteiro para chegar ao Zé Dirceu. E chegando ao Zé Dirceu, chegaria o Lula. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para vocês saberem da importância do depoimento hoje, ou do depoimento, da entrevista, desse nosso bate-papo com o Roberto Bertoldo. Então, até falo para o Bertoldo que eu vou colocá-lo na tela agora, nesse momento. Roberto Bertoldo, boa noite. Obrigado. Boa noite, Joaquim. Obrigado por atender o nosso convite. Há bastante tempo que eu peço essa entrevista e você concordou hoje, aceitou dar essa entrevista, e por isso aqui eu externo aqui o meu agradecimento a você. Vou te passar aí a palavra e para você já fazer a sua introdução, suas palavras iniciais, mas fazendo uma pergunta. Por que é que o Moro, vamos falar muito sobre isso, por que é que o juiz Moro ele escolheu você como alvo em 2005, naquela ocasião, 2004, 2005? Joaquim, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o 247 e dizer algo que eu disse essa semana passada, no encontro que eu tive com o Leonardo Batucci, da importância, do conhecimento da importância que vocês tiveram como veículo de resistência a tudo aquilo que vinha acontecendo no Brasil. Talvez a gente viva hoje essa oportunidade de continuidade de vida democrática justamente pela existência de vocês. Foi esforço de muita gente conjunta, mas eu acho que vocês, como veículo, dando voz àqueles que precisavam dizer, dando voz especialmente ao PT, à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ao presidente Lula. Eu lembro que vocês fizeram uma entrevista com o presidente Lula ainda preso. Então, eu quero, antes de mais nada, dizer da importância do reconhecimento do 247 para a manutenção do Estado democrático de direito no Brasil. Não fosse a participação de vocês, a gente estaria vivendo numa ditadura hoje, sem dúvida nenhuma. O que a gente viveu nos últimos anos foi algo até inacreditável. Eu nunca pensei que a gente pudesse passar pelo que a gente passou. Eu nunca pensei que a gente pudesse correr o risco que nós corremos, mas nós corremos. E queria dizer que o pontapé inicial de tudo isso, por incrível que pareça, se deu em Curitiba. Curitiba foi, eu diria que a masmorra de Curitiba, instituída por Sérgio Moro e pelas pessoas que fizeram parte daquela molecagem, vamos dizer assim, daquele ato de traição nacional, foi quem deu o pontapé inicial que permitiu a ascensão de uma figura como o Jair Bolsonaro,
ascensão de pessoas com seus filhos e permitiu que a gente se encontrasse num momento de dificuldade que a gente ainda vive. Eles quebraram a indústria de engenharia nacional, geraram um desemprego sem igual, eles permitiram que o Brasil fosse riscado do mapa internacional e, o mais grave de tudo, eles tentaram manchar a imagem de um brasileiro, que é o Lula, que é o maior brasileiro de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muitas conexões, muitos clientes, muitas convivências com pessoas de todo mundo. E o respeito que o mundo dedica ao presidente Lula é algo assim inimaginável. Eu diria que não existe nenhuma pessoa no mundo, nenhum político no mundo, eu acho que desde Mandela, que tenha a importância que o presidente Lula tem. E esses indivíduos, né, criaram uma fumaça em torno da boa figura, da grande figura do presidente Lula, com mentiras, com fake news, com processos fraudados, com processos forjados, sem nenhuma prova. E uma coisa que eu sempre me pergunto, se havia mesmo interesse internacional ou se foi só uma molecagem desses indivíduos aí de Curitiba que atuavam como alpinistas sociais. Porque o que eles queriam não era combate à corrupção, não. O que eles sempre pensavam foi ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar espaço, sem merecer, sem fazer por merecer nada disso. Então, a abertura é um cumprimento a vocês, ao Leonardo, a você e a todos aqueles que compõem a equipe de vocês e que formaram aí um centro de resistência para as pessoas de bem, verdadeiramente de bem do Brasil. Ótimo. E eu, fazendo um cumprimento, eu acabei me esquecendo da tua pergunta. Me desculpa, João. Exatamente. E aí eu acrescento, se você puder falar, doutor, de como foram essa experiência tua de prisão, que as pessoas não conhecem. O advogado requisitado, tinha sido candidato a senador, supersenador, e escritório muito concorrido, e de repente você vai para a masmorra. Então, essas duas coisas, por que ele te perseguiu e como foi essa tua vida na prisão? Olha, tem gente que diz que as pessoas da área de psicologia dizem que o Sérgio Moro nutre uma paixão recolhida por mim. E por isso, esse indivíduo, que é um indigente moral, um indigente cultural, ele passou a me perseguir. Eu confesso que eu cometi um erro direcionado à pessoa do Sérgio Moro, e que talvez por esse erro ele tenha buscado me perseguir. É um erro que eu considero grave e gostaria até de pedir perdão para o Sérgio Moro. Que pouca gente sabe, a época em que eu fui preso, eu atendia quase uma centena de deputados federais, senadores, alguns governadores. Hoje ainda, graças a Deus, eu tenho uma clientela na área política muito importante. Menor que a anterior, mas ainda tem. Naquela época, eu tinha um cliente chamado José Janine. Esse cliente era o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado de Londrina, muito combativo, quase que truculento. E esse José Janine, o Janine uma vez me procura e falou: olha, eu tenho um amigo que grampeou o Sérgio Moro. Grampeou o Sérgio Moro e quero te entregar umas fitas do Sérgio Moro. Tem coisas assim estarrecedoras, você precisa ver. E eu disse para o
para Nênia, eu falei, eu não tenho interesse de ouvir. Mas aí ele insistiu, porque numa dessas fitas tinha algo relacionado ao Tony Garcia, que à época também era meu cliente, então deputado estadual, e nessa oportunidade eu ouvi algumas fitas. E aí é que está meu erro. Embora uma dessas fitas dizia algo relacionado à vida privada do Sérgio. Eu cometi um erro que eu me penitencio por isso, porque eu acho que a opção sexual de um indivíduo é uma coisa muito particular. E essa escolha deve ficar adstrita exclusivamente a esta pessoa. Naquela oportunidade, há 20 anos atrás, eu cometi um erro, no qual, se o Sérgio Moro, porventura, estiver assistindo, eu quero pedir desculpas a ele. Eu não deveria ter feito isso. Mas eu revelei para o Tribunal TRF4 a opção que o Sérgio Moro havia tomado e que eu não deveria ter revelado. Isso é uma coisa dele, é uma coisa que eu não deveria ter falado, razão pela qual eu peço desculpas. Essa escolha, que ele sempre tentou ocultar de todo mundo, é uma escolha dele. E eu não caberia a mim fazer qualquer tipo de opinião e muito menos revelar para terceiros. A partir daí, o Sérgio Moro passa a me perseguir. A partir desse momento. Só para dizer, o Bertoldo teve acesso a fitas, mas, de qualquer forma, essa questão da esfera privada não é algo que a gente deva explorar de nenhuma forma, né? Não, então, eu jamais faria isso. Eu estou dizendo, eu não entro em detalhes, né? Não vou entrar em detalhes algum. Você tem as gravações que nunca foram divulgadas. Agora, eu imagino que não haja nessa gravação apenas questões da vida privada dele, haja outras questões que ele não queira que seja divulgado. Não, eu só citei, Joaquim, eu só citei esse item, esse fato, porque você me perguntou por que eu acho que ele me persegue. E, de fato, ele me persegue. É uma perseguição, um negócio implacável. Então, respondendo, eu acho que é por isso. E não quero entrar em detalhes também, porque eu acho que não vem ao caso. Eu acho desnecessário falar sobre vida privada dele, mas vida enquanto juiz, aí eu acho que a gente pode falar. Mas essas fitas trazem outras informações bastante graves, bastante importantes, que tratam, que revelam, por exemplo, que ele não gosta de gente pobre, que ele tem um sentimento racista, ele não gosta de negro, ele tem uma certa aversão a negro, isso eu tenho registrado nessas fitas. Mostra também da relação promíscua que ele tinha com o Zucoloto, que é uma pessoa com quem me parece o Tacla Duran, que é um advogado, que diz que parece ter sido assediado pelo Zucoloto, né? E mostra como ele, enquanto juiz, revelava certos fatos que estavam sob sigilo com muito desdém ao Zucoloto. Então, são fitas aí que, em determinado momento, eu terei o cuidado, tenho que localizá-las, eu não sei exatamente onde elas estão, eu tenho várias propriedades e eu não sei onde foi guardado isso. Eu acho que deve estar em um imóvel que eu tenho no interior do Paraná. Eu tenho alguns imóveis de propriedade e tal. E você já me pediu uma vez isso e eu disse, olha, Joaquim, eu tenho que buscar, é algo assim. Mas eu confesso que eu não tenho ido para lá. E é um material assim que eu tenho que manusear, eu tenho que pegar. Mas eu tenho muita vontade de que essas fitas sejam utilizadas como a pá de cal
do fim dessa figura triste, dessa figura horrorosa, essa figura que tanto mal fez para o povo brasileiro, uma pessoa que prendeu pessoas inocentes, uma pessoa que levou pessoas ao suicídio, né? Não foi só o caso do reitor de Florianópolis, não foi só aquele caso, outras pessoas se suicidaram devido às pressões promovidas pelo Sérgio e pela equipe dele, né? Porque aquilo lá era uma SS, se a gente pudesse comparar a polícia nazista, era exatamente isso que eles faziam lá. Se eu tivesse tempo de contar, seria muito interessante contar qual é o processo de tortura que cada um dos presos passou. Eu queria até chamar a atenção, se eu pudesse... Fique à vontade, pode falar, porque você foi alvo também desse processo, e eu queria que você falasse sobre isso, porque queriam forçar você a fazer uma delação na ocasião. Mas eu queria que você falasse que você foi alvo de pressão, também psicológica, para poder delatar. Se você puder falar, nós já conversamos sobre isso uma vez, inclusive envolvendo pessoas da sua família. Uma crueldade muito grande. Não, a crueldade é interessante, né? Observem uma coisa. Alguém aqui já ouviu o Sérgio Moro falar em Deus? Eu acho que Deus não está presente na vida do Sérgio Moro. Aliás, eu tenho alguns elementos que demonstram a quem ele adora. Mas o Sérgio Moro, esse processo de tortura é o seguinte: eu fui trocado 5 vezes de presídio, né? Sempre para um pior. Os primeiros meses eu fiquei no COP, que é o Centro de Operações Especiais da Polícia do Paraná. Então, era um local horrível, mas ainda aceitável. Nesses 3 meses, eu recebi visitas de indivíduos da ABIN pedindo e me sugerindo que eu denunciasse o Zé Dirceu. E que se eu entregasse o Zé Dirceu, então ministro da Casa Civil, eu poderia ir para casa. Era sempre assim, ia numa sexta-feira, você quer ir para casa? Segunda-feira você vai para casa se você entregar o Zé Dirceu. E vi sábado matérias dizendo que eu fiquei assim, de cabelo em pé, apesar do pouco cabelo que me resta, de ver, não sei se foi o Dallagnol ou alguém, ou o Palu, um desses elementos, falando que queria ver o Zé Dirceu morto na cadeia. Meu Deus do céu, que gente é essa? Que espécie de gente é essa que torce para ver um homem como o Zé Dirceu morto na cadeia? É a mesma espécie de gente que se referia ao presidente Lula como 9 dedos. Que brasileiro é esse? Que espécie de gente é essa que se imagina que vai corrigir o Brasil e que se refere a um indivíduo que perdeu um dedo trabalhando, que se dirige a uma pessoa como essa como 9 dedos? Isso não se faz, em hipótese alguma. Essas pessoas que sofreram qualquer espécie de mutilação, seja pequena, seja média, seja a que for, são as que mais merecem cuidado da gente. Mas eles não. O pastor Deltan Dallagnol, anjo Deltan Dallagnol,
chamava o presidente de 9 dedos. Com que cara esse cara vai num culto falar em amor, falar em solidariedade, falar em Jesus, falar em... Onde ele aprendeu isso? Que figura abominável. Por isso eles faziam torturas. Eles me deslocaram. Passados 3 meses, eles viram que eu não entregaria Zé Dirceu, porque não havia o que entregar. Eles me trocaram para um lugar que foi um lixo, um negócio horroroso. E assim sucessivamente. Eu fiquei em solitária, eu passei frio, eu fiquei em cela de 6 metros quadrados com 18 pessoas, em que você precisava revezar, fazer revezamento para ver quem ficaria de pé e quem ficaria deitado. Nossa. E aí você ia ver, né? Você ia perguntar para o diretor, ele falava que não, quem mandou foi o juiz. Quem era o juiz? Sérgio Moro. Então, esse indivíduo é que se fez senador. Essa gente não queria combater a corrupção. Essa gente queria ganhar dinheiro. Essa gente queria o alpinismo social. Dia desses, até muito bem lembrado, eu via muito no 247, vocês trouxeram o Sérgio Moro usando um tênis de R$8.000. Isso. É verdade. O cara é juiz, ganha 30 mil. Como é que um sujeito desse usava um tênis de R$8.000? A esposa dele, com bolsas de 30, 40 mil reais. E até eu pensei, putz, será que o 247 está dando notícia correta? Né? Aí um dia eu fui jantar, não, eu fui almoçar no restaurante Gero, ali na Doc Lobo, em São Paulo. Para minha surpresa, estava sentada do lado, exatamente do lado, a Conja, Rosângela Moro. Tudo bem, é um dos restaurantes mais caros do Brasil, mas ao terminar, a Conja pediu uma grapa, direito dela. Ela não era deputada ainda. Como eu frequento muito aquele restaurante, eu chamo o maître, na hora que ele sai, eu falei, escuta, vem aqui, qual é a dose daquela grapa? Era R$500. Grapa se toma, é um copinho desse tamanho. Então, essa gente fez isso com o Brasil pela vaidade de frequentar os locais que os milionários frequentam. Não foi por motivação nenhuma, porque eles poderiam estar enganados também. Eles poderiam achar que, de fato, havia algo muito errado com o presidente Lula, com as pessoas do PT. Não, é de uma pobreza, é de uma desvalia o que esses caras, a motivação desses caras. É um negócio fora do comum. Eles quase acabaram com a Petrobras. O que eles fizeram com a Odebrecht, o que eles fizeram com a Camargo Correia, com a Andrade Gutierrez. Essas empresas são um orgulho nacional. São respeitadas no mundo inteiro. Mas eles trataram como se fosse coisa do quintal deles, como se fosse o apartamento do Minha Casa Minha Vida, que vergonhosamente o Dallagnol comprou, tirando a oportunidade de um coitado comprá-lo. É muito triste. É Mas, muito triste falar de tudo isso. Eu queria falar com você sobre um episódio que eu soube, que foi justamente quando houve um acidente automobilístico na sua família e chegou a informação e fizeram uma pressão psicológica de que sua filha tinha falecido, algo assim, nesse acidente. E você não tinha
como checar naquela ocasião. Ali você, eu imagino que sentiu a dureza de estar preso, e essa notícia era mentirosa. Isso ocorreu mesmo? Joaquim, isso ocorreu, mas eu vou pedir licença para você para não falar. Porque isso é uma coisa que me emociona muito. Houve um acidente na família da gente, meu ex-genro perdeu um braço, mas eu não quero falar a respeito disso. Eu peço desculpas, mas eu sei o que essa gente montou para que eu preso. Isso é uma coisa que eu não perdoo com eles. Eu perdoo todo mundo, mas isso eu não perdoo. É terrível. Mas não quero Então, falar sobre isso. Não tem problema, e eu compreendo, é um direito seu, mas é bom que as pessoas saibam o grau de perversidade daqueles que prendiam, e nós vimos pelas mensagens, eles diziam Quer ver uma coisa? às pessoas que era para fazer fulano urinar sangue. Urinar sangue, isso agora mais recente na Lava Jato. E o Bertoldo estava lá naquele período inicial. Vou dar um exemplo, desculpa até para contextualizar. O Bertoldo era advogado do Tony. Sabe qual foi o Tony que recebeu? Ele contou isso aqui e ele trocou de advogado. Chegou um emissário e falou: você quer sair da prisão? Ou você quer ficar aí nessa prisão horrorosa? Você vai ficar? Agora, se você quiser, tem que trocar de advogado imediatamente. Tirou o Bertoldo, que era advogado dele antigo. Só para ter uma ideia dos métodos, porque já estava preparando o Tony Garcia para ser agente infiltrado. E aí o Tony, uma das missões que ele tinha que fazer era dar um depoimento não verdadeiro sobre o Bertoldo, sobre as tais fitas. Que o Tony Garcia falou: eu sabia que o Bertoldo não tinha gravado. Quem tinha gravado era o Janene. Ele disse isso aqui, pediu desculpas publicamente, porque ele foi obrigado a fazer isso, porque a alternativa era voltar para a prisão. Então, só estou contando isso, e agora o Bertoldo está sendo... Ele não quis falar sobre isso, eu só estou falando, respeito totalmente, mas só para vocês saberem o grau de perversidade, como é que agiam para atingir determinados alvos. E, no fundo, era para atingir o Lula. Foram escalando até chegar no Lula. Eu vou, daqui a pouco, ler alguns comentários aqui. Bertoldo, vou ler agora os comentários, e aí vou pedir para você continuar, mas só para ler os comentários aqui, dar voz para a nossa audiência, que diz aqui, olha, o Antônio Vasquez diz assim: Roberto Bertoldo, o Moro é o CEO do alto crime organizado e o Bozo é o rei dos milicianos. Essa união serviu para espalhar a milícia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte entre 2019 e 2022? Faz uma pergunta, daqui a pouco você responde tudo, tá? A outra pergunta, Mário Cortes. Estou aqui mais uma vez fazendo uma entrevista histórica, parabéns, muitíssimo obrigado, Mário. Isso é a nossa obrigação. O Júlio César, há uns 4 anos que eu falo com o Bertoldo dar essa entrevista. Eu sei que uma hora vai ser muito pouco, vamos ver se a gente continua agora numa outra data, muito próxima, porque vai ser muito pouco, ele tem muito o que falar. E eu deixo, vocês percebem que essa é a forma como eu ajo, que as pessoas falem, porque elas não tiveram oportunidade de falar. Foram sempre atacadas na imprensa, sempre houve a notícia dada pela turma da Lava Jato, a turma do Moro, e agora tem a oportunidade de falar. Por isso, eu quero que ele fale, então, que talvez a gente tenha que fazer mais de uma vez e mais de um dia. O Júlio César Bertoldo pergunta: você pode ser testemunha do Zé Dirceu? O Felipe Bastos diz aqui: caramba, o Moro joga junto com o Carluxo, o Jair Renan, ele assista. Bom, é uma questão privada, eu não gostaria de falar sobre isso, tá? Mas ele está falando mais, já sabíamos que era um fascínora, mas está virando um misto de Himmler com Calígula, Ustra e Gorbachev. O Dalmei Verlang diz aqui: relatos históricos, o Dalmei foi da Polícia Federal. Relatos históricos da Polícia Federal, agente da Polícia Federal aposentado, não deixa de pertencer à instituição. Relatos históricos do Dr. Bertoldo, desnudando as figuras nefastas sequestradas das instituições da República para promover atrocidades. Aí diz aqui o Rogério Artabelian, que é também jornalista, também tem o canal do Artabelian, participa aqui também conosco, muitíssimo obrigado aqui por prestigiar essa live com a tua audiência. Bertoldo fala sobre uma palestra da Conde do Cid Jardim para os maiores clientes do shopping, promovida pelo LID, ou pela LID, que é a do João Dória. Te devolvo a palavra. Nessa última pergunta eu não ouvi, Joaquim. É um comentário sobre uma palestra da Conja, né, da Rosângela Moro, no Cidade Jardim, Shopping Cidade Jardim, que é um dos maiores shoppings aqui de São Paulo, promovido pelo LID. Me lembro
de realmente ela estava inclusive com a Saeg, que é aquela que faz joias, né, que tem joalheria, e ele foi promovido, sim, na Cidade Jardim. Ela estava lá com uma bolsa, isso nós demos na ocasião, que era uma Gucci, salvo engano, algo de R$20.000. Te devolvo a palavra. Houve uma pergunta, Joaquim, que fala da junção Moro-Bolsonaro. Eu acho que Moro e Bolsonaro são gêmeos siameses, né? Quando o Bolsonaro chama Moro para ser ministro da Justiça, ele já sabia que o Moro, o voto do Fernando é do Moro, né? E eu acho que tudo isso que está vindo à tona agora, com relação à ABIN, em especial a essa investigação ilegal que era promovida para atender interesses dos filhos do Bolsonaro, né? Eu não acho que não tem como tirar o Moro disso. Porque, na verdade, como eu disse, quando eu era visitado no cárcere, era por pessoas da BIM. Então, o Sérgio Moro se utilizava da BIM. Posteriormente, o Sérgio Moro, também na Lava Jato, existem notícias do uso indevido, irregular da BIM. O Bolsonaro chama ele para ser ministro da Justiça. Será que o Bolsonaro esperava que ele vinha para Brasília para criar um arcabouço legal em defesa da democracia? Ou ele veio para cá para defender o pacote anticrime, que era, na verdade, a constituição formal da Gestapo, né? Se você comparar... Ele foi perseguido pela ABIN. Agora, e isto foi... O Moro participou dessa tal ABIN paralela, e o Bertoldo foi perseguido também pela ABIN, foi um dos monitorados, mas pode seguir. Então, quando o Bolsonaro traz o Moro, ele sabia e se utilizou do Moro para colocar em prática essas atividades persecutórias. Não tenho dúvida nenhuma disso. Todo mundo sabia que o Moro nunca prezou pelo devido processo legal, nunca se preocupou em cumprir os procedimentos estabelecidos em lei. Ele, para chegar ao objetivo dele, tudo era válido, né? E quando ele chega como ministro da Justiça, traz consigo o Roberto Leonel, que era o chefe da Receita Federal do Paraná e que foi para o COAF, ficou claro que ele queria aparelhar o Estado de maneira a poder vasculhar as pessoas, os inimigos, os adversários, aquelas pessoas que ele não tinha interesse e que pudessem colocar em risco o projeto de poder deles. É bem interessante até essa informação que a gente tem agora da BIM, é que é mais ou menos o seguinte, é como se houvesse uma rede como o Madeiro, que faz sanduíche. Descobrem que o Madeiro, em Florianópolis, serve um sanduíche de linguiça, mas a linguiça é de gato, né? Você vai achar que a linguiça de gato está só em Florianópolis, ele coloca também em Belém, em Brasília, em todo local. Quando ele traz o Sérgio Moro, que é um erro e vezeiro na prática de atitudes de bisbilhotagem ilegal, é claro que ele se utilizou do COAF, né? Fique claro, não da instituição, de pessoas do COAF, porque o COAF tem gente boa, a BIM tem gente boa, a Polícia Federal tem gente muito boa, a Polícia Rodoviária Federal tem gente muito boa. O erro estava em Bolsonaro e Moro montar e aparelhar esses equipamentos do Estado para prestarem serviços criminosos para eles. Então, veja bem, hoje, a partir da decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, ficou evidente que o governo Bolsonaro se utilizava da ABIN para perseguir. E eu
era um dos perseguidos. Eu era um dos perseguidos e investigados pela BIM. Havia, por exemplo, drones que invadiam minha casa, o espaço do meu escritório aqui em Brasília, filmando. Para quê? Bolsonaro nunca teve nada contra mim, eu suponho. Eu nunca tive nada contra ele. Eu não gosto do Bolsonaro, né? Pelas razões que qualquer brasileiro de bem também deve não gostar. Agora, essa investigação que eles faziam, irregular, pela BIM, é a história da linguiça. Não tenha dúvida, eles usavam o COAF. Não tenha dúvida, eles usavam a Receita Federal. Não usaram para tentar trazer aquelas joias. Ou vergonha que o Brasil passou com aquela tentativa de entrada de joias e depois tentativa de venda de joias. Aquilo é um negócio, assim, horroroso para a nossa história. Se utilizaram da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, de maneira vergonhosa, de maneira criminosa. Não à toa, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal está preso. Então, a pergunta... a Lava Jato ajudou a eleger Bolsonaro. Tanto assim que nas vésperas do primeiro ou segundo turno, ele soltou umas gravações. Vergonhosamente, ele assume o ministério. Fez uma novelazinha que foi ao Rio de Janeiro, combinar e tal, como se nós, brasileiros, fôssemos bobos. Mas ele foi lá no condomínio do Bolsonaro. Quando ele entra, né, agora, quando ele entra, ele começa a aparelhar o Estado. De fato. Bertoldo, desculpa só fazer esse comentário, ler esse comentário do Felipe Bastos, porque corrobora o que você está falando. O Felipe Bastos diz aqui: não esquecemos que no dia da condução coercitiva frustrada do Lula, que o Lula era para ser preso aquele dia, o Bolsonaro estava em Curitiba esperando a PF, onde o depoimento aconteceria. Quem vazou a condução coercitiva, a PF ou o Moro? Porque o Bolsonaro estava ali, esperando, só para saber. Pode continuar, só lendo esse comentário, corrobora o que você falou. Olha, é tanta barbaridade que esse aspecto eu não conhecia, eu desconhecia. Ele estava lá. Mas é tão absurdo. Ele ia para lá, porque ele não é de Curitiba, entendeu? Você vê, eu acho assim, então eles se utilizaram e tentaram se utilizar do Estado. O Lula não ganhou a eleição do Bolsonaro. A eleição que nós enfrentamos, então, aí eu estou falando como brasileiro, como eleitor do Lula, e como todos nós, a gente enfrentou uma eleição contra o Estado brasileiro. Não foi contra o Jair Bolsonaro, foi contra o Estado brasileiro. Foi contra a Polícia Rodoviária Federal, foi contra a Polícia... Vamos ser justos e honestos, com a parte ruim da Polícia Rodoviária Federal, com a parte ruim da Polícia Federal, com a parte ruim da Receita Federal, porque tem gente boa em cada um desses órgãos. O servidor público é muito desvalorizado no Brasil, mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa. O que não pode é os governos brasileiros se utilizarem do aparato estatal para sua utilização particular. E foi isso que aconteceu. O Sérgio Moro fez isso na Justiça, enquanto juiz, segundo uma tese de vocês, e eu acredito nela, ele mantinha muita gente sob ameaça, ao lado dele, sob ameaça, ele entende dessa maneira, manteve. Diria, e depois, num outro programa, eu acho que a gente poderia trazer, até aqui em tribunais superiores, eu quero depois trazer para você, eu acho que precisa mais tempo, tem algo assim, muito grave que eu gostaria de mostrar.
como ele mantinha uma pessoa do STJ sob ameaça. Né? Ô Bertoldo, veja, eu dizendo o seguinte, realmente nós vamos ter que fazer outra entrevista, mas eu quero aproveitar esse primeiro dia, porque as pessoas fazem muita pergunta a esse respeito. E nós até já falamos que você está no documentário falando sobre o vídeo da festa da cueca. Uhum. O Tony disse que esse vídeo você não gravou, mas você tinha esse vídeo, e que uma obsessão do Sérgio Moro era obter este vídeo, e ele entende que esse vídeo não havia outro motivo senão coagir, de alguma maneira, chantagear os desembargadores do TRF4. Eu pediria que você falasse sobre isso, porque é uma pergunta recorrente, todos estão falando sobre isso, e você está no documentário quando eu liguei para você. Nós não falávamos muito pouco, eu tinha o seu telefone, liguei, e aí você conversou comigo naquele dia. Eu peço que você fale sobre isso, porque essa é uma pergunta recorrente. Muito bem. Em primeiro lugar, festa da cueca é uma invenção, o nome festa da cueca, do marqueteiro Tony Garcia. Ele sabe bem que criar certos rótulos, certos signos, criam uma marca de algo. Mas, de fato, se você quiser falar, aconteceu, não uma festa, mas aconteceu várias festas, assim, envolvendo algumas pessoas. Que aí eu volto, tem aquela eu tenho aquela questão de natureza particular que eu acho que a gente não deve falar porque não envolvia nada de errado, não envolvia. Então, as pessoas que participaram, quem foi, quem não fez, o que fez, o que não fez, eu acho que não vem ao caso ser comentado e não deve ser comentado. Assim como eu me ausentei de falar mais detalhes sobre o que eu fiquei sabendo sobre o Sérgio Moro, sobre essa festa chamada Festa da Cueca. De fato, eu tinha um sócio que filmou algumas situações como essa. Era um indivíduo, coincidentemente, se chamava Sérgio, acho que é mal do nome. Falta de caráter, desculpa os demais Sérgios, né? Mas, então não é mal do nome. Desculpem os Sérgios que porventura estejam participando, mas esses dois em especial, ele gravava esses eventos. Esse sócio gravava, ele fez um Big Brother também no meu escritório, ele gravava até o banheiro das estagiárias. Foi razão pela qual eu acabei brigando com ele, isso em 2005, e que depois inventaram que eu fiz um processo de tortura contra esse. Eu queria falar sobre isso, acho importante falar sobre isso também. E aí é uma questão, e essa pessoa também, a pedido do Sérgio Moro, fez uma delação contra mim. E, olha só, isso é uma coisa que até eu vou pedir ao Ministério da Justiça informações, porque... Só para deixar pontuar aqui, para saber, essas festas com prostitutas existiram. O doutor está confirmando. O que ele está dizendo é que o Tony Garcia deu um nome Festa da Cueca. Ele falava Festa da Cueca. Porque o Tony Garcia conta até que em uma delas, eles foram juntos, mas não sabiam que estavam gravando. Para conversar lá com os desembargadores, e teve a festa, e viram a festa. Agora, o Bertoldo não sabia que estava gravando. Então, essa que é a questão. E que o Bertoldo depois teve acesso a esta gravação, e para vocês saberem, e qual ficou... Não falam da gravação, mas qual foi a versão contada? É que o Bertoldo brigou e foi acusado de tortura em relação a esse ex-sócio, Sérgio, para obter esta gravação. É isso. Então, só estou pontuando como é a versão, como isso ficou consolidado. Existem denúncias na polícia, então nós temos que falar sobre isso. Mas estou, então, só pontuando para contextualizar e deixar muito claro que a festa havia e que o Moro tinha obsessão para obter cópias deste vídeo, segundo o Tony. É isso. Veja, repetindo, de fato, a festa aconteceu. Desculpa, eu estava olhando o telefone aqui. De fato, a festa foi gravada.
O que foi feito dessas fitas, eu não sei se o Sérgio entregou para o Sérgio Moro ou não, que aí é a tese que foi pega. Tem uma conversa que essas fitas teriam sido obtidas numa busca e apreensão que foi feita na minha residência. Isso não é verdade. O que eu acredito é que o Sérgio Costa, na delação que fez comigo, teria entregue essas fitas para o Ministério Público. Isso é uma suposição. Porque, pelo que eu sei, e eu acho que a gente pode verificar, o Sérgio Costa, após a delação, eu acho que é caso único no Brasil, ele ganhou o direito de trocar de nome, entrou para um programa de proteção à testemunha, como se algum risco ele sofresse, como se a justiça brasileira não pudesse oferecer segurança para ele. Ele foi morar no Canadá às custas do governo brasileiro. E recebia visitas de uma pessoa, talvez você lembre o nome, Carlos Fernando Santos. Vivia com ele no Canadá. Então, há uma inversão de que ele recebe salário. me disseram, mas eu não encontrei previsão legal para que isso acontecesse. E esse processo está na 13ª. A notícia que eu tenho é que ele recebe um salário de $10 mil, o equivalente a $10 mil, pago pelo governo brasileiro, ou sei lá, se pela Lava Jato, porque eles têm aquele dinheiro lá que ninguém sabe como eles movimentam, mas talvez seja daquele dinheiro que saia. Não sei. Não posso acusar porque não tenho essa informação, mas é estranho. Talvez as fitas tenham ido para a mão do Sérgio Moro a partir do Sérgio Costa. Porque eu não tinha essas fitas. Eu não tive essas fitas. Essas fitas nunca foram minhas. Eu sou absolutamente contra qualquer espécie de gravação. Eu acho que gravar alguém é um negócio horroroso. E ainda fui condenado por gravar o Sérgio Moro, que depois, agora, o Tony Garcia vem dizer que ele foi obrigado a dizer que eu gravei o Sérgio Moro. O Sérgio Moro sempre soube que eu não o gravei. Aliás, não haveria nada para se ouvir de Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro não tem nada a dizer. Bertoldo, eu vi um depoimento seu em que eles começam a perguntar sobre desembargadores do TRF4. Eles queriam isso. E eles não podiam investigar TRF4. E eu vi você falando um depoimento, falou, vocês estão querendo investigar desembargador do TRF4, vocês não têm autoridade para isso. E eles pressionavam você. Eu vi esse depoimento, tá? Eu vi a transcrição desse depoimento. Só para dizer que realmente havia um trabalho a partir do Moro, Carlos Fernando, Januário, porque os três estão nesse depoimento, em que eles tentam, de alguma maneira, constranger você, pressionar você para falar do TRF4. Mas aí você diz, mas vocês não têm autoridade para isso. Não é? É verdade isso. Não, eles ficaram, no momento, em todas as audiências que eu tive, a pressão era... O concurso era o Zé Dirceu. Eles tinham um apego ao Zé Dirceu, que era um negócio fora do comum. Eles queriam porque queriam que eu falasse do Zé Dirceu. Era de uma insistência, um negócio assim fora. E aí, na segunda linha, vinham alguns deputados federais, dois ministros do STJ, com quem eu tinha relação, e aí, na sequência, os desembargadores. Meu Deus do céu, o que esses caras fizeram com os desembargadores lá, que eram contrários a ele. Contrários não, que decidiam de forma contrária ao que eles desejavam. Eles acabaram com a vida de um deles, que é o desembargador Dirceu, que eles impingiram a ele uma pecha que não lhe cabia. Esse senhor acabou morrendo de câncer, de desgosto. Havia, nesse caso, aí tem uma juíza, que aí era um grupo de juízes acusando os desembargadores. Esse é um caso muito interessante, porque havia uma juíza casada com um indivíduo
que estava sendo processado por assédio sexual de menores. Essa juíza, que nunca me viu, com quem eu nunca falei, vai a uma audiência, vai a um processo e faz um depoimento dizendo que um desembargador vendia sentenças. De repente, o processo do marido dela desaparece. Então, aquela tese de que gente fazia acusações forçada mediante ameaça não é absurda. Eu diria que ela é bastante plausível. Nossa, isso confirma com o que eu falo, Danilo Pereira Júnior. A mulher dele deveria ser investigada por fraude no consórcio Garibaldi, não é investigado. E é o Danilo Pereira Júnior, que é titular hoje da 13ª Vara, é ele que vai buscar um delator para prender o Tony Garcia, que é o Agostinho Souza. Daí veio para o Tony Garcia. E o Tony diz, e tem uma gravação nesse sentido, que ele conversa com você e diz: o Bertoldo, faça a delação. Eles te oferecem imunidade total. Mas você tem que entregar o Zé Dirceu, você tem que entregar juiz, tem que entregar ministro, tem que entregar um monte de gente. Eles não tinham autoridade para investigar essas pessoas. Esse é fato? É fato. Eles sempre fizeram isso. Eles sempre andaram à margem do Código de Processo Penal. Eles sempre criaram o Código de Processo Penal do russo mesmo. Aquela história que vazou, spoofing, é absoluta verdade. Eles queriam ascender na carreira a partir da perseguição de atores maiores. Porque chegou um momento lá que prender coitadinho lá, doleiro, perdeu a graça para o Sérgio Moro. Então, ele começou... Eu tenho um episódio de um cliente meu que ele exigiu a exumação de um cadáver de um filho de um deputado cliente meu. O Sérgio Moro sabia que o corpo enterrado era do filho do cliente meu. Mas esse cara, para ficar no jornal, esse cara, Sérgio Moro, para ficar no jornal, submeteu a família desse deputado a um sofrimento, um negócio assim, absolutamente desproporcional. E ele forçou uma situação para que se abrisse a urna funerária e que se fizesse um exame de DNA. Eu lembro que no dia da exumação do cadáver, estava do lado do pai, sofrido pelo fato de ter que mexer no corpo. É uma coisa assim que eu não sei, eu acho que nenhum pai mereceria passar por uma situação dessas. Mas o Sérgio Moro fez com que se abrisse o caixão dessa pessoa. O pessoal do Paraná vai lembrar disso, vai saber dessa história. Então, eu e Sérgio Moro, quase diariamente, nos jornais de Curitiba, eu chego para esse deputado e falo: meu amigo, para mim tá bom. O advogado, quando sai em jornal, ele tem um monte de cliente no dia seguinte na porta do escritório dele. Eu falei: para mim tá bom. Mas vamos parar de sofrer, vamos liberar o corpo, vamos liberar a exumação e vamos fazer o exame para comprovar, e assim vocês vão parar de sofrer. Fazia 6 meses que eu e o Sérgio Moro estávamos nos jornais. Ele liberou. Aí, quando terminou a exumação, que levou quase 6 horas, eu lembro que uma rede de televisão me entrevistou. Houve primeiro o Sérgio Moro, depois a mim. Eu falei: olha, eu abro mão da minha carteira da OAB, porque a gente sabe que o corpo é. Isso aqui é uma palhaçada, foram nesses termos. E
E o Sérgio Moro também sabe que o corpo aqui é da pessoa que está sendo verificada. Aí a repórter me perguntou, falou, doutor, mas então por que o juiz está fazendo dessa maneira? Aí eu respondi, eu tive um lapso de boa criatividade e falei, olha, o Sérgio Moro é um juiz que quando acorda à noite em casa, com fome, ele vai em direção à geladeira, abre a porta, aparece aquela luz e ele sai dando entrevista para o queijo, para o iogurte, para a latinha de cerveja, porque ele acredita se tratar de um flash. Então ele dá entrevista. Aí ela falou, como assim? Eu falei, sim, esse cara está fazendo isso, apesar de todo o sofrimento da família, esse sujeito está fazendo isso para aparecer na televisão. Então, esse é o Sérgio Moro. Esse é o Sérgio Moro verdadeiro. Esse é o Sérgio Moro, não aquele que, com voz de taquara ou de marreco, fala que está combatendo a corrupção. O verdadeiro Sérgio Moro ainda vai ser revelado. Não apareceu 10% que esse indivíduo é de verdade. Nossa. Ô, Bertoldo, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque a conversa está boa, e mesmo que você venha, e a gente vai marcar para você vir, e a gente... eu gostaria muito dessa fita, porque essa fita você não gravou, mas ela tem interesse público. Que haja interesse, como você disse, essa fita fala de como ele é, né? E são fatos de interesse público, e também teria até ali a revelação de um crime que é a quebra de sigilo processual, quando ele revela para um interlocutor casos e detalhes de um processo. Mas, então, eu gostaria muito que você avaliasse de fazermos uma entrevista e divulgarmos essa fita. Mas eu quero continuar aqui abordando o seguinte aspecto. Por que é que, através de você, eles chegariam no Zé Dirceu? Pode falar sobre isso? Havia um rumor no Paraná que eu seria o homem do Zé Dirceu. Na área pública, política, muito boato se cria, muito boato se fala. Então, muito se falava de que eu seria a figura do Zé Dirceu no Paraná. E o Zé Dirceu nunca teve figura nenhuma, acima de se ter figuras, né? Então, talvez acreditando que esse boato fosse verdadeiro, né? Talvez aí o Tony Garcia até possa explicar o porquê disso, que ele foi... Se você tem uma matéria a meu respeito, que em alguns locais eu fui capa, outros foi o Tony Garcia, e que dizia Operação TNT. Entrevista ou a matéria que vai derrubar o governo brasileiro, que era o governo Lula, o primeiro ou o segundo governo, não lembro. Né? E que eu sempre disse, eu falei, meu Deus do céu, tinha 8, 9, 10 páginas a meu respeito. E eu dizia, tinha um parágrafo verdadeiro. Sem exagero, tinha um parágrafo que é absolutamente verdadeiro. E o restante é absoluta mentira. Então, Tony chega a dizer que eu entrava no meu avião e jogava dinheiro para cima como tio Patinhas, algo nesse sentido. Nossa. Uma coisa, assim, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa contida, eu sou um cara do Sul. Agora tenha nascido em São Paulo, me criei no Paraná, e o paranaense é um cara menos extrovertido, mais contido. E eu sou, dá para ver, talvez na minha entrevista dê para perceber o quanto mais contido eu ser. Então, quer dizer,
Então, o que tinha naquela matéria, e depois eu escuto o Tony Garcia, numa entrevista que deu para você, dizer que ele foi obrigado a falar daquela maneira, e eu dizia para todo mundo, eu falava, nossa, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. E se você for ver essa matéria, era direcionada a dizer que eu era uma pessoa que fazia e levantava dinheiro para o Zé Dirceu. Quer dizer, era uma coisa assim. Eles achavam que iam brilhar lá atrás, talvez. Né? Eu não vejo intenção ideológica. Eu vejo intenção negocial. Aí tem negócio. Acho que tinha interesse de ganhar dinheiro, fazer palestra, sei lá, que tinha dinheiro no meio. O Deus do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, da Legal, não é o Deus que a gente tem. O Deus do Sérgio Moro é o cifrão. O Bertolo acabou de dizer, quem toma uma bebida 500 reais a dose, isso ele viu. Nós já divulgamos e mostramos as bolsas que ela usa, são sinais exteriores de riqueza, não é próprio de quem ganha o salário de um juiz. Quer dizer, usar mais de uma bolsa, os calçados, a próprio imóvel que eles ocuparam lá em Washington, quando eles moraram lá em Georgetown, é de um padrão bastante elevado, então sinais de riqueza existem. Então, quando o Bertoldo fala do Deus deles ao cifrão, quando você olha a evolução patrimonial deles num período que o Brasil empobreceu, houve 4 milhões e 400 mil desempregados, houve desinvestimento de 172 bilhões de reais. E, de fato, o Dallagnol e o Moro melhoraram de vida. Isso é fato. Isso é fato. Isso é inegável. E aí faz sentido o que o Bertoldo está falando. Bertoldo, só para a gente ficar muito claro, que é o seguinte, o Tony Garcia fala que ele não tem certeza, mas ele acha que ele deu uma dica de que a fita da tal festa da cueca, entre aspas, ou festa ali das prostitutas, vamos chamar assim, porque de fato eram prostitutas, porque a agenciadora me contou que mandou para lá essas prostitutas. Tá? Então, isso é fato, existiu. E diz que essa fita ele teria dado uma dica. Falou, olha, essa fita pode estar no apartamento do Bertoldo em São Paulo, porque ele tem um apartamento em São Paulo. Eu só estou fazendo essa colocação e te abro a palavra para você comentar. Joaquim, deixando claro, repetindo, a festa existiu, outras festas também existiam. A gravação existiu, mas eu nunca tive essas fitas. Se eu tivesse essas fitas, eu teria colocado fim a elas, porque seria uma festa particular, eu jamais iria expor qualquer pessoa numa situação dessas. Então, a história de que teria sido aprendida comigo não é verdadeira. Agora, a história de que o Sérgio Moro potencialmente poderia ter essa fita, aí eu acredito e acredito muito, porque quem filmou, quem fez, foi o Sérgio Costa, que foi a pessoa que foi mandada com o nome trocado para Vancouver, no Canadá, às custas do governo brasileiro ou da vara do Sérgio Moro, que não se confunda, por favor, mas que alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Agora, que existiam essas fitas, existiam. Que elas eram absolutamente indesejáveis para qualquer um, porque revelava intimidades que ninguém gosta de que seja revelado. Mas essa fita nunca esteve comigo. Porque se estivesse, eu teria dado fim a ela. Porque eu jamais aceitaria uma situação dessas. Razão pela qual eu acabei brigando com esse indivíduo, porque ele gravou uma reunião particular, gravou a intimidade, embora pouco convencional de atividade festiva,
mas nunca, elas não estavam comigo, não foram apreendidas até gostaria que tivesse sido para dar essa, mas não foi, não. Eu te asseguro. Travou aqui ou lá. Acho que eu vou assumir o programa, porque eu falo mal do Palmeiras, assim, o Joaquim vai ficar triste. Bertoldo, Oi, Joaquim. eu tive aqui um problema na minha internet, mas acabei de voltar, isso por outra conexão. Então, foi muito importante a sua colocação, o que você estava falando. Estava ouvindo você, mas eu estava aqui sem internet, por isso eu troquei. Mas, Bertoldo, você já prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal? Porque eu soube que o Supremo Tribunal Federal ia chamá-lo justamente para você falar das fitas, para você falar dos fatos desses fatos que você participou, dos depoimentos que não são verdadeiros, da pressão sobre os tribunais. Você já prestou esse depoimento? Não, eu não fui intimado para isso. Fiquei sabendo pela imprensa. Não fui intimado para prestar depoimento, não. Tá certo. Mas se você for chamado, você depõe? É obrigação depor, né? Farei com o máximo prazer e falarei, vou reproduzir muito próximo do que eu estou falando, porque é absoluta verdade. E o que eu puder contribuir com provas, inclusive, levarei ao STF. Você tem prova na fita, por exemplo, é uma prova. Você não gravou, mas você recebeu essas fitas. Você entregaria essas fitas para o Supremo Tribunal Federal? Eu tenho que localizar essas fitas e teria muita disposição de fazê-lo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente está nas proximidades aí de julgamento, possível cassação aí do Sérgio Moro. Eu acho que não bastará caçar o Sérgio Moro, tirá-lo da política. Eu acho que ele precisa ser responsabilizado. Eu gostaria, uma vez eu encontrei o Sérgio Moro, falei para ele, Sérgio, ele não gosta de mim, né? Nunca gostou, mas ele é um sujeito covarde, né? E nas formas, é um negócio interessante. E eu falei para ele, Sérgio, isso aqui não é uma premonição, não entenda como premonição. Entenda como promessa. Sérgio, um dia ou ainda o visitarei a cadeia. Isso é uma promessa. Isso eu falei há muito tempo atrás. E eu vou cumprir essa promessa. E não por vingança, por nada. Eu quero que se faça justiça. Eu não desejo mal para ele, para a família dele. Não desejo, sinceramente, não. Mas eu acho que o que ele fez com as pessoas no Brasil foi muito grave. Então, eu espero que ele tenha todo o direito de defesa, de ampla defesa, que ele não ofereceu a ninguém. Que ele tenha o direito de produzir todas as provas que ele queira produzir. Que todas as testemunhas que ele queira chamar, ele seja atendido. Que ele seja julgado por um juiz isento. Que se a justiça brasileira entender que ele deva passar 10, 15, 20 anos na cadeia,
eu vou visitá-lo. Faço questão de visitá-lo. Uma promessa, e um dia você vai ver. Eu chamarei a imprensa para ver essa visita. Doutor, mas você agora falando como advogado, quais são os motivos que poderiam, quais são os fatos que poderiam levar o Sérgio Moro à prisão? Falando como advogado e não como uma vítima dele, uma pessoa, portanto, ferida. Veja, a questão que diz respeito a gente, assim, vendo assim, muito por cima, mas essa questão que envolve a fraude praticada por ele na delação do Tony Garcia, a utilização de falsos delatores e tal, da época do Tony Garcia, assim, à primeira vista, me parece que está prescrito. Parece que é algo que não atinge ele, e até ele dá a entrevista interessante. O Sérgio Moro falou algo assim, ele falou, não sei se eu fiz, mas se eu fiz, já está prescrito. Quer dizer, como se isso fosse um motivo justificador da ausência de culpa dele. Contudo, o Cacai, que é um amigo, agora advogado criminalista, um dos maiores, tá, entre os 5 maiores criminalistas do Brasil, sem dúvida nenhuma, o Cacai defende a tese de que a recompensa que ele recebeu Bolsonaro por ter se utilizado da Lava Jato para favorecer a eleição presidencial de 2018, que aquilo é o clássico modelo da corrupção. Tá? Porque, em tese, ele teria recebido como vantagem um cargo importante para ter praticado um ato enquanto juiz federal. Então, esse é um motivo, e eu acredito que isso tenha acontecido. Por outro lado, eu acho que uma investigação profunda nessa questão da ABIN pode chegar até ele. Mas isso demanda prova. Eu não desacredito, eu não afirmo, mas eu não desacredito do Tacla Duran. Aquela história do Tacla Duran e a tentativa que eles fizeram para excluir, para deixar o Tacla Duran sem poder se manifestar, sem vir ao Brasil. Se você não deve nada, deixa que o cara venha. Exato. Por que não deixaram o Tacla Duran? Por que usaram o TRF4 para proibir a vinda do Tacla Duran? Então, uma investigação mais profunda em relação a esse pagamento, aí envolve dinheiro, aí envolve corrupção, aí envolve benefícios oferecidos em troca de dinheiro, benefícios judiciais oferecidos a um indivíduo que era réu em troca de pagamento. Então, eu acho o seguinte, olha, se eu fosse, olha, eu ia para as minhas audiências e meus advogados falavam, você falou com as testemunhas? Eu falei, não, eles podem ir lá e falar a verdade. Não. O Sérgio Moro não quer o Tacla Duran aqui, por quê? Por que o Tacla Duran não pode vir ao Brasil falar? Tem coisa, mas é evidente que eles vão tentar esconder. Então, esse é mais um fato. Existem questões que dizem respeito também a outros réus. E aí eu queria chamar que essa minha entrevista não sirva como denúncia, não. Que ela sirva como forma de encorajar aqueles que, como eu, foram torturados. Olha, quanta gente eu vi torturada para entregar A, B ou C. Você pega o que aconteceu com o Palocci, a tortura que esses caras fizeram para o Palocci, mentir vergonhosamente contra o presidente Lula,
Isso aí tem que ser verificado. Então, aí não é algo prescrito que aconteceu em 2005, isso aconteceu em 2014, 2015, 2016. Não defendo o Palocci, não, porque eu acho que delator, por mais que seja, eu acho que delator não tem valor nenhum. Não, você se resistiu, mas eu estou dizendo que tortura não, é não, crime. Não, eu resisti, eu não tinha nada para falar. Você é crime. Mas não falaria se tivesse. É imprescritível, mas muitos outros não tinham que falar e falaram o que queriam que falasse. Eu digo o seguinte, e a tortura é crime imprescritível. Isso que você coloca, eles torturaram, seja agora, é imprescritível. Eles torturaram o Eduardo Cunha. A exposição que fizeram do Eduardo Cunha, algemado, nas mãos, nos pés e uma corrente ligando aos... O que é isso, se não tortura? Para um homem que havia sido presidente da República, que espécie de risco diante de 6, 7 policiais fortemente armados? Que espécie de risco... Não foi o Sérgio Cabral isso, Beto? Não foi o Sérgio Cabral? O Cunha também fizeram isso? O Sérgio Cabral fizeram isso. O Cunha também? Não, fizeram isso com o Eduardo Cunha. Tinha um termo que eu criei, que era o seguinte... Isso vale para todo mundo. Acho que todo mundo aí que foi preso em Lava Jato, muita gente que queria que delatasse, vai lembrar disso. Eles tinham um negócio que eles davam o nome de secadoras de roupas. Você sabe o que era secadora de roupas? Secadora de roupas é aquele... Você vê aquela roupa, você coloca uma centrífuga que fica girando com a roupa, que vai de um lado para o outro. Isso. Né? Muito bem. Isso. Vésperas de pedido de delação, aparecia na prisão um camburão da Polícia Federal para você fazer um passeio de secadora de roupas. Você sabe o que é isso? Eles algemam você. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Algemam você nos pés e nas mãos, colocam com você na parte de trás do camburão e saem com o carro a 100, 120 km por hora, passando em lombadas, e você vai e parece uma roupa dentro de uma secadora. Você volta todo machucado, os policiais te colocam de volta e aparece o representante deles. Tem certeza que você não quer falar? Então, eu diria o seguinte, gente, vamos montar uma associação, que tal propor? Vamos montar uma associação daqueles que passaram por isso. Acho que a gente tem algumas experiências que são o Museu da Lava Jato, que é um negócio muito bacana. Você tem outras pessoas tomando, você tem o Prerrogativas, que atua mais institucionalmente, que é um negócio sensacional. Mas vamos juntar, todos nós que passamos por isso, Marcelo Odebrecht, tanta gente, o próprio Zé Dirceu, coitado. O Zé Dirceu é um grande brasileiro passar por uma situação dessas. Vamos juntar e vamos fazer uma associação. Vamos mostrar quantas pessoas passaram pela secadora de roupas da masmorra de Curitiba. Vamos ver quanta gente ficou como eu fiquei, numa solitária, 7 dias sem receber alimento. Quanta gente passou frio. Isso tudo não é conversa, não. Não fui só eu quem viveu esse tipo de experiência. Milhares de pessoas passaram, milhares é exagero, mas centenas, talvez, de pessoas passaram pela essa mesma situação para atender o capricho desses moleques. Capricho e interesse econômico. Fica claro. Ninguém fez isso por combate à corrupção. Eles ficaram ricos com isso. Né? Foram ao estrelato. Mas não perceberam que para se manter no estrelato precisa ter conteúdo. E eles não têm. Nenhum deles tem.
Nenhum deles tem. Então, que essa minha entrevista sirva para unir essas pessoas. Puxa, Joaquim, se alguém puder me procurar, vamos unir forças, vamos contar a experiência, vamos fazer, e vamos judicialmente exigir que essas pessoas respondam por cada um desses atos. Vamos judicialmente cobrar dessas pessoas. Vamos judicialmente, como deve ser feito, num país democrático, num país das instituições que funcionam, porque eles não deixaram que funcionasse naquele momento. Curitiba não funcionava. Sabe, vamos fazer com que isso nunca mais aconteça no Brasil. Para que não exista jamais na história do Brasil, na história vindoura do Brasil, a possibilidade de que alguém repita uma situação dessas. Eu acho que não é só denunciar, Joaquim. Então, se alguém aí que tenha assistido, que tenha ouvido ou que conheça alguém, vem, me procure. Vamos tentar juntar esse grupo de pessoas que passaram por essa tortura da masmorra de Curitiba, desses fascistas, desses nazistas, que essas pessoas se juntem, porque a gente junto, contando a mesma história, contando a experiência de que cada um de nós passou, para que a gente possa facilitar o encontro das provas do que essa gente fez. Então, é isso. Eu acho que eu nem tinha pensado em falar isso, mas surgiu porque eu acho que eu falei demais até, Joaquim. Não, mas bom, eu queria até tocar mais um assunto, mas antes de ler os comentários aqui, Felipe Bastos, ele diz, falando daquele evento, que Göring e Himmler eram líderes da Gestapo da SS, perto disso, a BIM paralela é coisa de criança. Além disso, tem conexões com o documentário Cabaré Eldorado na Netflix. O Alberto Clefaz diz aqui, ótima entrevista, parabéns, Joaquim, muitíssimo obrigado. A Cleide Amorim dá uma contribuição aqui, muitíssimo obrigado. O Sem Brasil diz, Bertoldo, o Brasil e a Justiça precisam, de modo legal, ter acesso às fitas para tirar da alçada onde estão os desembargadores expostos à chantagem. Bom, um que foi falado aqui, o desembargador que aparece ali, é o atual advogado da Gabriela Hard. Eu o procurei, ele não quis falar, mas está na fita. Nef Cordeiro. Nef Cordeiro. Ele é o atual advogado da Gabriela Hard e ele está nessa fita, porque o Tony gravou uma conversa dele com o Januário e o Carlos Fernando, estão todos rindo e dizendo que o Nef Cordeiro teve até problemas pessoais em casa, com a família, etc., por ter se antecipado e dito à família que esta fita poderia se tornar pública. E hoje ele se tornou advogado da Gabriela Hard. E aí, eu vou perguntar para você se você pode falar, porque isso está nas gravações. Eles tinham também um fato que implicava o filho do Félix Fischer, que confirmava todas as denúncias. O filho se chama Otávio Fischer, era advogado na época, e tem uma fita em que é falado que o seu sócio, Sérgio Costa, corrompeu o Otávio Fischer, usou o Otávio Fischer para corromper ministro do STJ. Isso é muito importante, eu vou pedir para você falar sobre isso, se você quiser falar, mas eu estou contando isso porque isso está nas fitas. Falar. Porque eu não vou colocar você em risco de você eventualmente ser processado por ele, mas isso está na fita. E eu gostaria muito que você falasse, mas te dou essa liberdade. Bom, primeiro com relação ao Nef Cordeiro, não quero fazer comentário nenhum, nem se ele estava, se ele não estava. Eu acho que retorno àquilo que eu disse. O que aconteceu numa festa privada deve permanecer privado. Então, nenhum comentário. Então, não quero dizer nem que sim, nem que não vou falar a respeito. Com relação, aliás, o Nef é um
grande advogado e foi um grande ministro, um grande juiz, é um homem sério. Com relação ao Otávio, eu acho que a coisa é um pouco mais grave até, eu pediria para a gente falar numa outra oportunidade, porque demandaria mais tempo. Mas eu posso falar com você, mas numa outra oportunidade. Mas a coisa é mais grave ainda do que você trouxe. O que eu me perguntava, o que eu pediria a você, que fizéssemos isso logo depois do Carnaval, essa outra entrevista. Porque é um direito seu falar, isso está nas fitas. Sim. Faria depois do Carnaval. A gente faz isso, vê uma data seja adequada para você. Não, essa entrevista está ocorrendo, eu pedi a primeira entrevista faz 4 anos. Ela está ocorrendo 4 anos depois. Mas eu espero que não demore tanto 4 anos para que você fale sobre isso, porque isso é importante. Porque o Félix Fischer ele assumiu a relatoria e ele foi fundamental para a manutenção da Lava Jato e o empoderamento da Lava Jato. O Félix Fischer foi meu professor na universidade de Direito Penal, mas eu vou falar a respeito disso, falo com você, logo depois do Carnaval eu devo fazer uma viagem internacional de 4 ou 5 dias, profissional, mas eu me comprometo a falar com você a respeito disso. Ótimo. E então, terminando de ler os comentários aqui, o Hussein Brasil diz aqui, quantas vidas Moro destruiu por vaidade pessoal? Uma pergunta que faz. O Hussein Brasil também diz, Bertoldo, você perdoa o Tony Garcia sabendo de tudo? Guarda aí, você fala tudo. Aí diz aqui o Hussein Brasil também, Bertoldo, quanto o TRF4 ainda está comprometido? Isso é importante. Mário Cortes diz aqui, eles afastaram o Eduardo Apio agora. A Lava Jato ainda, o lavajatismo sobrevive. Quem é responsável pela 13ª vara é alguém que, como eu disse, você pode considerar até um longa-manos do Moro, na prática, porque ele foi buscar uma testemunha para implicar Tony Garcia, que levaria à prisão do próprio Tony Garcia e o Roberto Bertoldo depois, e assim sucessivamente. Mário Cortes aqui, imaginaram uma entrevista combinada do 247 com Roberto Bertoldo, Tacla Duran e Tony Garcia, com moderação do Joaquim? Estou disposto a fazer. Agora depende de todos eles aí. O Hussein Brasil, o Lava Jato é um bando de sádicos, gostam de humilhar. O Hussein Brasil também diz, a Lava Jato é uma organização criminosa, ou crime, especializada em extorsão mediante tortura, coação, abuso de autoridade, apuração indébita e lavagem de dinheiro. Linda Lins, é terrível a ditadura da Lava Jato, todos suspeitavam pela vaidade, cobiça e mau caráter de Moro, e nunca esqueceram o reitor Cancelier, sim. Cadeia para todos que participaram da quadrilha da Lava Jato. Hussein Brasil, o STF precisa marcar sessões secretas com vocês. Felipe Bastos, um último comentário sobre os sindicatos, a lista do TRF4, por favor, a lista tríplice do TRF4, por favor. Eu não sei que lista é essa, mas se o Bertoldo souber, pode ficar à vontade para falar. Diz aqui, Hussein Brasil, com Félix Fischer, o STJ parecia chancelador de Moro. Fato. O Kaique Butler agora passou da tortura psicológica para a física, a história da lavadora lá, da secadora de roupa. Eu passo a palavra para você, quiser comentar tecer os seus comentários sobre isso e fazer o seu comentário de hoje, que encerre a live hoje, mas como nós já acertamos o compromisso aqui, depois se fizer a viagem internacional, vamos voltar a conversar. Eu te passo a palavra, então, para fazer o encerramento. Perfeitamente. Eu agradeço, Joaquim, agradeço também as perguntas, a colaboração de todos aqueles que estão falando. Quero pedir, eu estou voltando agora para o Twitter, se alguém quiser me seguir, eu tenho posicionado agora mais frequentemente, é @rbertoldo, conforme meu. Então, se alguém quiser me seguir, trazer informação, falar direto comigo, se utilize desse canal, por favor. O TRF ainda é muito lavajatista, né? Uma das perguntas. Tem muita gente lá que ainda admira, mas que eu espero que com a queda do Sérgio Moro, a saída dele do Senado, essa admiração seja reduzida.
eu acho que com essas coisas que vão aparecendo, né, eu acho que as coisas que têm aparecido fazem com que as pessoas enxerguem melhor o Sérgio Moro. Eu passei muito tempo falando tudo isso que eu falei agora para você e ninguém acreditava em mim. Não, ele fala de despeito, ele foi preso, né? O Sérgio Moro tem razão, é um grande homem, né? Eu lembro de uma oportunidade em que eu e os membros do PT, a gente foi à presidente Dilma e a gente falou, esses caras querem chegar no presidente Lula, né? Esses caras querem chegar no Zé Dirceu, no presidente Lula. Aí me falava, ninguém me dava crédito. A gente chegava e dizia, eu acho assim, o Sérgio Moro, por incrível que pareça, ele tem, assim, como alguns dizem, tem uma paixão recolhida por mim, pelo Gilmar Mendes e pelo... Ele persegue essas três figuras, assim, implacavelmente. É um negócio, assim, fora do comum. É um negócio... O Gilmar, o que esse cara fala do Gilmar, acho que tem algumas fitas que tem ele falando do ministro Gilmar Mendes, que é um grande ministro, talvez o mais preparado ministro que a gente tem. O ministro Gilmar, um injustiçado, ele é um fora de série. É um cara especial, é uma cabeça única na Suprema Corte. Mas ele tem um problema com o Gilmar Mendes, que eu não sei qual é. Não sei o que esse cara tem contra o Gilmar. Eu não sei o que ele tem. Ele tem, assim, um ódio. Ele queria de todas as formas. Aliás, até teve um episódio, teve uma gravação que depois ele desmentiu. Aquilo lá não é nada perto do que a gente ouviu desse cara falando do ministro Gilmar Mendes. Ele perseguiu, ele mandou filmar, ele mandou de tudo, né? Então, eu não acredito que o TRF4, vendo e reconhecendo e tendo isso consolidado como verdade, pelo amor de Deus, é muita gente falando a mesma coisa. É muita gente falando a mesma coisa. Eu acho que ele vai perder esse apoio no TRF4. Eu acho que ele vai perder esse apoio no TRF4. Eu acho que aquelas pessoas que ele podia ameaçar, eu acho que não existe mais gente lá. Então, a não ser que ele tenha, ao longo do tempo, tenha conquistado algo mais. Mas eu acho assim, ele precisa pagar. E aí eu vou trazer aqui uma coisa muito importante, que pouca gente dá esse valor. Ele está escondidinho lá em São Paulo, não levanta a cabeça. Carlos Fernando Santos. Ele era o cérebro da Lava Jato. Não é Deltan, que o Deltan, coitado, ele é curto de raciocínio. É um menino, um moleque bobo, né? Deslumbrado. Não é o Paludo, que eles dizem que é o Paludo. O professor não é o Paludo. Não é o Paludo, é o Carlos Fernando. Tem duas pessoas aí que eram a cabeça da Lava Jato. E uma não era servidor público, não era nem do Ministério Público e não era do Judiciário. É a Rosângela Moro. A Conja, a cabeça maligna, não que o Sérgio Moro não seja mau. Ele é muito mau. Mas pior ainda é essa Rosângela. Então ela pilota o Sérgio Moro, que é pilotado pelo Carlos Fernando. Busquem essa linha. Ele está escondidinho em São Paulo, quietinho, não levanta, não fala, não defende, né? Busquem ele. Ele é um cara que merece ser pesquisado, viu? É isso. Obrigado, Joaquim. Eu acho que eu falei
demais, tanto que eu explodiu o tempo. Desculpe qualquer palavra mal colocada, desculpe a audiência, mas eu quero dizer que eu admiro muito vocês, admiro o 247, admiro as pessoas que mantêm o 247, e graças a Deus a gente tem vocês como um veículo livre, isento, progressista, e que dá espaço para tudo. Obrigado. Eu que agradeço, sobretudo, até a próxima entrevista, que vai ser em breve, como já combinamos aqui, mas agradeço você, te parabenizo pela coragem. Demoramos para fazer essa entrevista, mas eu acho que valeu, quer dizer, sempre a gente quer dar antes, mas valeu a espera, né? Porque tem revelações aqui inéditas, são revelações, na verdade, né? São revelações, e isso é importante para o Brasil. Porque, como disse o Bertoldo, essa parte é muito importante, ele falando, para que nunca mais se repita, ele fez uma proposta aqui, que todos aqueles que foram vítimas de Sérgio Moro façam uma associação. É um caminho muito importante para que unam forças. É isso, porque tiveram a vida destruída. O Bertoldo era um advogado, se você pesquisar lá atrás, um dos mais requisitados, ainda é, mas era muito mais requisitado. E realmente ele teve que foi para a prisão por uma conta ou por algo que ele não fez, como admitiu o Tony Garcia. É isso, Bertoldo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E boa noite. Até mais. Boa noite.